aquele lixo para ver se eu encontrava algum objeto dele, que para mim seria uma espécie de troféu. Encontrei várias cartas de fãs e no meio delas, uma das minhas cartas ainda fechada, do mesmo jeito que eu mandei para ele. Ele nem se deu o trabalho de abrir. Ainda assim, isso não me desanimou, porque eu pensei que talvez alguém tivesse jogado a carta fora, e ele jamais faria uma coisa dessas se soubesse que a carta vinha de uma fã apaixonada. O Celso ficou muito bravo comigo. Eu me aproveitava que eu o conhecia para ir no camarim. E foi assim que eu conheci o Jorge, o empresário do Rafael. Era um homem que poderia ser o meu avô, mais velho que o meu pai. Ele me ouviu, contei a minha história e ele me chamou para sair com ele, antes dizendo que ia me aproximar do Rafael. Eu sabia o que ele queria, mas na hora eu nem pensei. Eu faria mesmo qualquer coisa para estar perto do meu ídolo. Eu estava longe quando meu pai faleceu. Eu estava na cama com o Jorge, o empresário do Rafael. Minha mãe me ligou desesperada, mas eu não me abalei. Eu sabia que eu não ia chegar a tempo para o enterro do meu pai, porque eu não ia perder aquele show de jeito nenhum. Quando eu cheguei em casa, estavam todos arrasados e profundamente magoados com a minha atitude. Eu estava tão maravilhada com a possibilidade de conhecer o meu ídolo que realmente nem sentia a morte do meu pai. Era como se eu estivesse hipnotizada. Eu só pensava nisso. E para piorar, quando eu cheguei em casa, ainda me contaram que meu chefe havia me ligado e me demitido por telefone. Eu já havia faltado muitas vezes no trabalho só para ir no show do Rafael. Eu sabia que já havia passado dos limites, mas ainda assim isso me pegou de surpresa. Como seria naquele momento, sem emprego, sem dinheiro? O que eu faria para ir aos shows do meu amor? Eu decidi investir no Jorge, o empresário, porque ele estava afim de mim e ele podia me aproximar do Rafael. Ele dizia que faria isso, mas nunca acontecia. Eu passei a ficar com ele só porque ele me mandava as passagens, os convites dos shows. Hoje eu vejo que isso era como uma espécie de prostituição e me arrependo amargamente. Ele não era um cara amoroso, o único interesse dele em mim era sexo. Mas eu estava tão cega que eu não conseguia ver mais nada na minha frente. Ele vivia dizendo que os planos tinham mudado e que o Rafael decidiu ir embora direto do show, ou que ele havia saído com uma turma de amigos. Por isso, vivia me enrolando. E eu sonhava com um grande dia, infernizava ele o tempo todo. E um belo dia, ele me disse que finalmente eu iria conhecer o Rafael naquela noite. No camarim dele haviam algumas pessoas e quando eu entrei, eu o vi bem na minha frente e fiquei paralisada. Ele era muito mais lindo do que eu imaginava. Um homem perfeito, o homem dos meus sonhos. O Jorge me apresentou e ele simplesmente me dirigiu um oi. Eu, claro, fiz um movimento para abraçá-lo, mas ele se esquivou e saiu de perto. E todas as vezes que eu me aproximei dele, ele me deixou falando sozinha. Foi então que eu comecei a me tocar do que realmente estava acontecendo. Ele estava bebendo, falando com os amigos sobre mulheres, prostitutas, drogas, dinheiro. Tudo de um jeito bem machista. Uma hora eu não aguentei e fui até ele. O abracei e disse que eu amava. E ele me afastou com força, disse que eu era louca, que ele odiava esse tipo de fã. E perguntou se eu não me enxergava, quem eu pensava que era. Chamou o Celso e pediu para me colocar para fora. Eu olhei pro Jorge, pedi pelo amor de Deus, mas não teve jeito. Eu fui jogada para fora do camarim. Tudo isso precisou acontecer para eu ver o quanto eu estava me enganando. Foram 3 anos da minha vida perdidos, em que eu vivi uma fantasia de adolescente. E olha que eu nem era tão nova assim. Depois desse episódio eu fiquei muito mal, mas aos poucos eu fui percebendo que o Rafael que eu amava era um personagem. Ele não era aquilo na vida real. Ele nunca olhou pra mim, foi tudo coisa da minha cabeça. Eu chorei muito depois que eu me liguei em tudo que aconteceu,
Mas a gente nunca pode voltar atrás. Recentemente eu joguei tudo fora. Todas as coisas que eu tinha do Rafael. Eu ainda gosto dele, mas eu tenho que viver a realidade. Eu tenho que enfrentar que ele é um artista famoso. E eu sou uma fã qualquer. Eu não quero mais isso na minha vida. E por isso eu posso falar com muita propriedade. É um mundo de ilusões, um mundo de aparências. Eu estou tentando reconstruir a minha vida. Consegui um emprego depois de 6 meses desempregada. Eu tenho muitas contas para pagar. E se você me perguntasse, valeu a pena? Eu diria não. Eu só me desiludi. Por isso eu espero que essa história sirva para outras mulheres que se veem na mesma situação que eu. Não vale a pena.